Hoje, vamos falar de uma figura, olha, fascinante e poderosa. Muitos veem ele como aquela faísca que veio antes do grande incêndio da Reforma. Essa é a história de Girolamo Savonarola. Pois é, muito antes da gente ouvir falar das famosas 95 teses pregadas na porta de uma igreja lá no coração da Itália renascentista, um frade dominicano já estava, abalando as estruturas do poder. Então, quem foi esse cara? Quem foi o pregador que bateu de frente com um papa e fez uma cidade inteira queimar o que eles chamavam de vaidades? Vamos descobrir juntos como ele não só denunciou a corrupção, mas literalmente transformou uma das cidades mais vibrantes da Europa. E para a gente entender o Savonarola, a gente precisa ir direto para o epicentro da sua influência, a incrível cidade de Florença. Tenta imaginar a cena, tá? A gente está em Florença, no auge do Renascimento. Uma cidade, assim, deslumbrante, cheia de arte, de riqueza, mas que também vivia uma ansiedade social muito grande, sabe? Um sentimento de decadência moral no ar. E é nesse caldeirão que a voz do Savonarola explode. As multidões para ouvi-lo eram tão, mas tão grandes, que a famosa catedral do Duomo simplesmente não cabia todo mundo. O pessoal chegava no meio da noite só para garantir um lugar. E o que é que eles ouviam? Bom, do púlpito, o Savonarola parecia um trovão. Com uma paixão que parecia vir direto de Deus, ele denunciava sem dó a corrupção que ele via em todo lugar, não só na sociedade, mas dentro da própria igreja. E as pessoas, claro, ouviam aquilo atordoadas, transformadas. Mas de onde veio essa voz tão potente? A jornada que levou ele até o púlpito de Florença começa bem antes. Ele nasceu numa família que tinha grandes planos para ele. Queriam que ele fosse médico. Mas o jovem Savonarola sentia uma inquietação profunda. O mundo em volta dele parecia errado, corrupto, injusto. E aí, aos 23 anos, numa decisão que chocou todo mundo, ele fez uma escolha radical. Largou tudo para trás e foi viver num mosteiro. O que movia ele era uma dor, sabe? Ele via o luxo absurdo da elite e, do outro lado, a miséria do povo. E via uma igreja que parecia ter esquecido completamente a sua missão. Essa angústia era tão grande que ele passava horas e horas em oração, às vezes até chorando nos degraus do altar. E foi exatamente essa paixão que levou a um dos eventos mais dramáticos da história de Florença. Sob a influência dele, Florença se transformou. As canções populares mais profanas deram lugar a hinos religiosos nas ruas. E o mais impressionante foi uma espécie de exército de crianças que o Savonarola organizou. Elas iam de porta em porta coletando tudo que era considerado vaidade. Máscaras, livros imorais, cosméticos, roupas de luxo, tudo. E aqui a gente precisa parar e pensar na escala disso. 20 metros de altura. Imagina uma pirâmide de objetos com a altura de um prédio de 6 ou 7 andares. Eles juntaram tudo isso numa praça pública e atearam fogo. E enquanto as chamas subiam, o povo cantava e os sinos da cidade tocavam como se fosse uma vitória. Isso dá uma dimensão do poder e da influência dele, né? Mas é claro que um poder tão grande assim não ia passar batido pelas elites da cidade. O confronto com a família Médici, que mandava em Florença, era só uma questão de tempo. O governante de Florença, o famoso Lorenzo de Médici, tentou de tudo para calar o Savonarola. Tentou bajular, tentou ameaçar, tentou subornar. Ele até contratou um outro pregador bem famoso para ir lá e falar contra o Savonarola. Mas olha, nada funcionou. O Savonarola não se curvava ao poder dos homens. E aí a história fica ainda mais impressionante. Savonarola profetizou em público que o Lorenzo de Médici, o Papa e o rei de Nápoles iam morrer em breve. E não é que em menos de um ano os três morreram mesmo? A fama dele como profeta explodiu e a sua influência ficou maior ainda. Só que o sucesso da Savonarola foi muito intenso, mas foi curto. E o final da história dele é tão dramático quanto o começo. Quando ele começou a desafiar diretamente a autoridade do Papa, acusando ele de corrupção, aí ele cruzou uma linha muito perigosa. O poder da igreja se voltou com tudo contra ele. Ele foi ameaçado e, no fim, excomungado. Em 1498, por ordem do Papa, ele foi preso, torturado e condenado à morte. E, ironicamente, na mesmíssima praça onde a fogueira das vaidades tinha queimado, Girolamo Savonarola foi enforcado e o seu corpo queimado em seguida. Dizem que essas foram as últimas palavras dele. Até o fim, mesmo diante de uma morte tão brutal, a fé dele continuou sendo o centro de tudo. Tá, então qual é o legado que fica do Savonarola? Por que a história dele ainda é tão importante hoje? Em muitos sentidos, o Savonarola foi um precursor da Reforma Protestante.
Ele já ensinava que a verdadeira igreja não é a instituição de pedra, mas sim a comunidade de quem crê de verdade. Ele colocava a Bíblia acima de tudo, conhecia trechos enormes de cor. As ideias dele sobre fé, humildade e autoridade da Bíblia ecoariam décadas depois, lá nos escritos do Martinho Lutero. E a gente termina então com essa pergunta. O corpo do Savonarola foi destruído numa tentativa clara de apagar a memória e a influência dele. Mas será que dá para queimar ideias? As sementes que ele plantou? Será que o fogo realmente conseguiu apagar tudo? Fica aí uma boa questão para a gente refletir.